Muito bem, meus amigos, vamos continuar nossa correção? Então, até agora você viu até a resolução da questão 41, e agora a gente continua com as questões de fuzileiro naval a partir da questão 42. Tamo junto? Então, 3, 2, 1, desce para a tela. Questão 42. A altura de um triângulo equilátero T tem comprimento igual à altura de um triângulo equilátero T. Vamos lá. Pá. 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 Então, vamos chamar esse triângulo equilátero aqui de T. Tudo bem? Tem comprimento. Isso aqui é o lado. E isso aqui é o comprimento da altura. Tá certo? Vamos chamar de H. Tem comprimento igual ao lado de um outro triângulo equilátero. V. V, professor? Isso. Vamos chamar esse cara aqui de... Deixa eu ver... Tem comprimento igual... Vamos chamar esse lado aqui de Lzão. Pronto. Não são os mesmos, né? Então, tá aí. Beleza. Aí agora vamos começar a fazer algumas coisas, tá? Em primeiro lugar, gente, eu quero que vocês lembrem comigo a fórmula que calcula a altura de um triângulo equilátero, tá bom? A gente vai precisar disso aí. Muito bem. A altura de um triângulo equilátero, ela pode ser calculada simplesmente por lado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá legal? Então, é assim que a gente calcula a fórmula da altura de um triângulo equilátero qualquer. Então, sobe aqui comigo. Tem um lado, professor? Tem um lado. Substitui nessa fórmula, achei a altura. Achei a altura, tá? Então, lado 5, altura 5 raiz de 3 sobre 2. Lado 8, 8 raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Que dá 4 raiz de 3. Tá bom? Bom, show de bola. Então, desce aqui na tela comigo. Então, gente, a gente já consegue pensar em alguma coisa, tá? A gente também vai precisar lembrar, tá bom? Da fórmula que calcula a área de um triângulo equilátero. Então, área de um triângulo equilátero. Ok? Vamos aprender, então, a calcular essa área. É assim, ó. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Caraca, professor, é só isso? É só isso. Só substituir aqui, achou a área. Só acha útil isso? Nossa senhora, muito útil. E aí agora, gente, vamos começar a fazer continhas. Tudo bem? Continha, professor? Isso, vamos começar a fazer umas continhas aí. Ele disse pra gente que a área desse triângulo aqui é 10. Correto? Então, dá para achar esse lado aqui. Vamos achar? Vamos lá. Vou reescrever a fórmula da área, porque eu não quero você me dando desculpa, professor, eu não entendi. Você vai entender, olha aqui, ó. Sobre 4, né? A área não é 10? Então, eu posso escrever 10 aqui, você concorda comigo? Isso é igual a lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, certo? Professor, eu não entendi muito bem o que o senhor fez, não. O que eu fiz foi simplesmente pegar a fórmula que eu acabei de te dizer e aplicar nesse triângulo aqui. Eu substituí o lado pelo lado do triângulo. Ah, é lisão, né? Exato. A área por 10. Por que a área é 10? Porque ele disse, a área de V é 10. Então, o senhor só substituiu. Exatamente. Tudo bem? Então, aqui você vai multiplicar cruzado, isso vai ficar assim, L ao quadrado, raiz de 3 é igual a 40, portanto, L ao quadrado é igual a 40 sobre raiz de 3. Tá?
Racionaliza isso aí, ok? Você multiplica por raiz de 3 em cima. E quando você multiplicar embaixo, vai ficar apenas 3. Então, isso aí é o lado ao quadrado, ok? Tudo bem? Show de bola. Então, gente, agora a gente vai calcular a área de T, ok? Só que a gente tem um truque na manga, a gente tem uma carta na manga. Professor, essa questão não é a mais fácil do mundo não, né? Não, essa é uma questão média, quase difícil. Sim? Olha só, você vai fazer assim. Ele disse que a altura desse triângulo tem comprimento igual ao lado do outro. Então, isso é igual a isso. H é igual a L. Ok? Legal? Se H é igual a L, o que a gente pode concluir é que L raiz de 3 sobre 2 é igual a Lzão. Não entendi, não. Eu abri a fórmula da altura de acordo com a fórmula que a gente acabou de aprender. Ok? Caraca, é verdade, né? A gente acabou de aprender essa fórmula. Exatamente. E como é que a gente continua, professor, esse desenvolvimento aí? Assim, ó. Você quer a área deste triângulo aqui. Nosso objetivo é calcular a área deste triângulo. O que eu te aconselho é que você isole L aqui. Por quê? Você já vai ver. Multiplica cruzado, vai ficar assim, L raiz de 3 igual a 2L. Aí passa para o outro lado, 2Lzão sobre raiz de 3. Correto? Bom, então até agora a gente fez duas coisas. Usou a fórmula para calcular a área e usou a fórmula para calcular a altura. Foi só isso que a gente fez. Tá? Bom, aí eu vou aproveitar esse espacinho que tem aqui embaixo para calcular a área desse triângulo verde, tá? Esse triângulo aqui. Então, vamos lá? A área é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Acontece que L é igual a isso aqui. Então, eu vou poder substituir esse L ali em cima por essa coisa feia aqui. Entenderam o que eu fiz? O que eu fiz foi eu substituir L por esta coisa feia que a gente encontrou aqui, que é igual a L, ok? Vamos fazer essa conta. Isso vai ficar assim. 2 ao quadrado dá 4. L ao quadrado dá L ao quadrado mesmo. O raiz de 3 permanece em cima. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Isso aqui dividido por 4. Aí tem um truque muito legal que você pode fazer aqui, que é o seguinte. Muita gente não gosta de usar esse truque porque acha que dá errado. Mas não se preocupa, vai dar certo. Pega esse 4/3 e separa ele aqui do lado. O senhor escreveu do lado, né? Isso. O que que sobra? Sobra L ao quadrado raiz de 3 e sobra um 4 embaixo. Você concorda? Não entendi não, professor. Ó, isso aqui foi para o lado e o que sobrou, que foi esse cara aqui, eu escrevi do lado também. Isso é um truque bem legal, tá? Aí, quanto é que dá isso aqui, hein? Isso aqui, gente, dá 10. Por quê? Tá escrito aqui em cima. Vou até envolver de outra cor. Caraca, não é que dá 10 mesmo? Pois é, cara, dá 10. Então, isso fica 4 vezes 10 sobre 3, 40/3. Gabarito. Letra C. Então, sobe aqui comigo, gente. Essa é uma questão atípica da prova de fuzileiro. É uma questão que exige calma, organização. Você precisa ter feito outras questões sobre o assunto. Eu estou aqui rodando os slides para mostrar um exemplo de uma outra questão que eu não estou achando, mas eu já vou achar, é porque o PowerPoint travou, mas a gente já volta. Esse
esse tipo de questão é aquele tipo de questão que quem não está muito ligado com o conteúdo vai realmente falar, essa é difícil. Eu não sei se ela é a mais difícil, tá? Mas ela realmente exige um pouquinho de organização da sua parte. Se você não tiver essa organização, você vai acabar se ferrando. E aí, deixa eu te dar uma dica para você se organizar. A gente não se organiza só separando assuntos, criando tabelinhas de rotina, não é isso. A gente se organiza cumprindo uma determinada meta de questões por dia. E eu não estou falando com isso que você tem que acertar as questões por dia. Eu estou dizendo com isso que você tem que tentar fazer as questões por dia. Tudo bem? O ponto travou porque as questões são pesadas. Tá. Beleza. Então, esses... Foi muito boa a piada. Então, mas essas questões que a gente está fazendo, elas são aquelas que você tem que fazer assim, cumpre uma determinada meta por dia, no outro dia, refaço exercícios que eu já fiz, técnica poderosíssima, ok? Então, esse é meu conselho, que vocês façam e refaçam exercícios todos os dias. Matemática não é filme de ficção científica, matemática não é contemplativa, você não pode só ficar olhando para ela, nossa, que legal. Assiste a aula e vai matar a questão. Tamo junto? Muda o seu dia, mude o seu ano, mude a sua vida aprendendo exatas, tá bom? Cai em todos os exames. Podemos então continuar? Vamos para a questão 43, desce comigo na tela. A parede de um muro retangular de 4,4 metros por 2,5 tem duas aberturas. Uma porta de 1,8 por 1 e uma janela de 1,5 por 1,8. Qual é a área da superfície pintada desse muro? Ou seja, essa parte aqui. Essa parte aí, tá? Bom, como é que eu faço esse desenho? Que figura é essa? É um retângulo, né? Esse retângulo azul que eu vou marcar aqui agora. Ok? Menos esses dois retângulos laranjas que eu também estou marcando agora. Legal? Se eu calculo a área do retângulo azul e retiro esses dois retângulos laranjas, sobra a área vermelha. Então, vamos lá. Qual é a área do retângulo azul? É 4,4 vezes 2,5, certo? Isso. Vezes isso. Menos 1,8 vezes 1, áreas de retângulo, né? Menos 1,5 vezes 1,8. Aí, gente, eu vou te ensinar um truque, tudo bem? Um truque que eu curto pra caramba. E eu acho que ele praticamente queria que você fizesse isso. Você tem duas formas de fazer isso aqui. Armar a conta. E aí vai lá, faz a conta aí. Mas eu não vou fazer assim. Eu vou fazer de outra forma. Que forma, professor? Essa aqui, ó. Se eu multiplicar isso aqui por 4 e dividir isso aqui por 4, não muda nada, você concorda? Por que isso ajuda? É porque 2,5 vezes 4 dá 10. E 4,4 corta com 4 dá 1,1. 1,1 vezes 10 dá 11. Ah, não acredito, professor. Pois é, cara. Fiz a conta rápido. Se você fizesse aqui, cara, olha como é que ia demorar. 5 vezes 4, 20. Sobe 2. 5 vezes 4, 20 mais 2, 22. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. Aí bota o sinalzinho, soma. 0. 8 mais 10. 8 mais 2, 10 mais 1, 11. São duas casas depois da vírgula, então você anda duas casas e deu 11. Tá legal? Então, truquezaço, né? Muito maneiro. Então, isso aqui dá 11. Tudo bem? Isso aqui, facinho, né? Dá 1,8. E 1,5 vezes 1,8? Também dá para fazer por truque, professor? Dá.
multiplica por 2 em cima e por 2 embaixo. 2 vezes 1,5 dá 3. Então, o truque é esse, você multiplicar por alguma coisa que acabe com a casa decimal, né? E aí você corta 1,8 com 2, dá 0,9, isso vai dar 2,7. Tá? Se você fizer essa conta, vai dar exatamente 2,7. Tá aí. Então, fica 11 menos isso mais isso dá 4,5. Então, isso aqui fica 6,5 metros quadrados. Gabarito, letra C. Beleza? Próxima questão, questão 44. João comprou 2 terrenos, todos de forma quadrada, com 900 metros quadrados de área e outro com 2.500 metros quadrados de área. Qual é a medida total dos lados de ambos os terrenos somados? Então, se esse cara tem 900 metros quadrados e isso é um quadrado, então o lado mede a raiz quadrada de 900, tá? Como é que o senhor sabe disso, professor? Assim, ó. Esse lado aqui mede L e esse lado aqui mede L, certo? Então, lado vezes lado tem que ser igual a 900. Professor, é lado vezes lado porque isso é área de quadrado, né? Exatamente. Ah, tá. Aí passa o quadrado para o outro lado. Ah, raiz de 900, entendi. Então, fica a raiz de 900, que é igual a 30. Então, eu já sei que esses lados aqui em volta, eles medem todos 30, 30, 30, 30. Isso porque um quadrado, ele também é losango, né, professor? E aí, sobe aqui comigo. Como um quadrado também é losango, ele tem todos os lados iguais. Caraca, então, se eu sei que a área é tal, eu acho os lados. Perfeitamente. E para um quadrado de lado 2.500? Qual é o número que é o quadrado da 2.500? 50, certo? É a raiz quadrada de 2.500. Tudo bem? Então, desce na tela aqui comigo. Então, aqui mede 50, aqui mede 50, aqui mede 50, aqui mede 50. Tudo bem? Qual é a medida total dos lados de ambos os terrenos somados? Ou seja, ele quer o perímetro desse e ele quer que você some com o perímetro desse aqui também. Então, vamos lá. São 4 30, né? Então, 30 vezes 30 mais 30 mais 30 mais 30, isso dá 120. E aqui 50 mais 50 mais 50 mais 50, que dá 200. E aí você soma 120 com 200. Quantos metros dá? 320 metros. 120 mais 200, 320. Beleza? Tranquilaço? Próxima questão, questão 45. Qual é a medida da base do paralelogramo abaixo de área 27,3 centímetros quadrados do concurso Fuzileiro Naval de 2015? Vamos lá, gente. Como é que é a área de paralelogramo? Toda vez que eu vou escrever uma fórmula, eu vou envolver, tá bom? Para você saber que é fórmula. Área de paralelogramo é base vezes altura, galera. Só isso, professor? Só isso. Ah, eu vi na teoria. É verdade. Então, olha só. Eu já sei a área. Ah, ele te disse a área. Exato, ele te disse que isso aqui mede 27,3. Tá aqui, ó. Ele deu a base. Mentira, não deu. A base é o que ele quer. E ele deu a altura. Como é que eu sei que isso é altura, hein, professor? Porque faz 90 graus aqui, ó. Tá vendo? Ah, parte de um vértice faz 90 graus com o lado oposto. Exatamente. Aí você passa o 3 para o outro lado. 27,3 dividido por 3. 9,1 centímetros. Gabarito, letra A. Muito bem. Próxima questão, questão 46. Os lados do retângulo interno medem a metade dos lados do externo. Calcule a área rachurada. Aqui mede 8, então aqui mede 4. Aqui mede 6, aqui mede 3. Qual é a área do retângulo vermelho? A área do retângulo vermelho é 8 vezes 6, que dá 48. E, professor, qual é a área do retângulo verde, hein? Porque é um buraco, né, professor? Isso, a área desse retângulo aqui é 4 vezes 3, 12. Correto? Caraca, correto, né, professor? O senhor está dizendo que está correto? Então, tá certo. E aí, essa área que está aqui fora
ela vai ser fruto de quem? Quando você tem uma área com furo, o que você faz é, você pega a área maior e diminui pela menor, ok? Então, vai ficar 48 menos 12. Isso dá 36. Caraca, professor, isso é gringo, né? Isso aí. Então, gabarito, letra B de boela. Então, metros quadrados. Tá tudo em metros, né? Isso aí. Muito bem, gente. Próxima questão, questão 47. Vamos lá. A soma das áreas dos polígonos seguintes é 119. Olha que questão interessante. A soma das áreas. Sabendo que y menos x é 3, determine essas áreas. Então, gente, olha só. Primeiro vamos calcular a área desse retângulo aqui, desse quadrado aqui. Não deixa de ser retângulo. Bom, a área desse quadrado é x ao quadrado. A área desse retângulo é x vezes y. Todo mundo entende isso? Beleza. Ele disse que a soma é 119. Então, x ao quadrado mais xy é igual a 119. Correto? E ele também disse que y menos x é 3. Y menos x é igual a 3. Sisteminha não linear para a gente resolver, tá? O que a gente faz? Isola y. Passa o menos x para o outro lado, professor, somando. Isso. Aí isolei o y, deixa essa expressão guardada. Substitui o y pelo que você guardou. Então, x ao quadrado mais xy, professor. O problema disse, né, que como a soma das áreas é 119, né? Então, x ao quadrado mais xy dá 119, correto? Aí você substitui o y por 3 mais x. O senhor substituiu o y por 3 mais x? Isso. Mas por quê, hein? Porque é igual, né? Ah, o y é igual ao 3 mais x, então eu posso substituir. Exatamente. Aí faz as contas, né? Isso, aí vai ficar x ao quadrado mais 3x mais x ao quadrado menos 119 é igual a zero. X ao quadrado mais x ao quadrado, professor, dá 2x ao quadrado mais 3x menos 119 é igual a zero. Aí delta fica igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Fica feio, né? Pois é, professor. Então, isso fica 9 mais 8 vezes 119. Cara, 8 vezes 119 é mais fácil fazer 8 vezes 120 e diminuir 8, né? Isso dá 960 menos 8, isso dá 952. 952. Isso dá 961. Aí eu vou te dar um truque, hein? Truque para você gravar. Isso aqui é um quadrado perfeito conhecido, sabe por quê? Isso aqui não funciona sempre não, tá? É só para o 13, ó. 13 ao quadrado, funciona para alguns outros também, tipo 21 e 12, por exemplo. 13 ao quadrado dá 169, certo? Se eu escrevo tudo ao contrário aqui, fica 31, certo? Se eu escrever tudo ao contrário aqui, dá certo. Entenderam? Não funciona sempre não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Então, isso aqui é 31 ao quadrado. Tá bom? Isso é 31 ao quadrado. Aí você faz Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de 961. Tudo isso dividido por 2 vezes a. A é 2, certo? Tá. Então, isso aqui fica menos 3. Mais ou menos quanto, professor? 31 dividido por 4. Aí aqui eu tenho duas escolhas, o mais e o menos. Escolho o mais, porque é uma medida. O menos não interessa. Não interessa. Aí... Ah, sim. 31 menos 3 dá 28. Que dividido por 4 dá 7. Então, acabei de achar que x é igual a 7. Então, isso aqui mete 7. Achei a primeira área. A primeira área é 7 ao quadrado, 49. Não dá mais para ser nenhuma outra, só pode ser a letra E. Mas vamos achar y. Como é que eu faria, professor, para achar y? Está aqui envolvido, ó. Lembra que eu pedi para você guardar? Então,
Você sabe que y é 3 mais x, então y é 3 mais 7. Portanto, mede 10. Ué, mas não deu 10, professor. Sim, claro, porque ele não está pedindo o lado, ele está pedindo as áreas. Então, isso aqui mede 7. Isso aqui mede 10. Então, essa área mede 7 vezes 10. 70. Gabarito, letra E. Meu toque impede que eu mantenha de verde, vou ter que marcar de vermelho. Próxima questão. Questão 48. Uma sala de forma quadrangular é formada por 225 quadradinhos de 20 por 20. Quanto mede o lado desta sala? Bom, em primeiro lugar, você tem que perceber que 25 é 15 ao quadrado, tá? O que é que isso significa, professor? Significa que quando você desenhar os seus ladrilhos na sua sala que é quadrada, você tem que colocar os seus ladrilhos de forma que caibam 15 deles em cada fileira. Deixa eu colocar logo uma fileira inteira aqui. E vamos enchendo de ladrilho, vamos lá. 1, 2, 3, 4, lá. Tem quantos, professor, finalmente? Tem 15. Como é que o senhor sabe? Porque é 15 de um lado e 15 do outro, né? Eu vou continuar preenchendo ladrilhos aqui, né? Lá, e continua, tá? Beleza, professor. Então, o que o senhor está me dizendo é o seguinte. Eu sei que tem 15 ladrilhos, certo? Exatamente. Cara, então se eu sei que tem 15 e cada ladrilho tem 20 por 20, é porque isso aqui mede 20 centímetros, isso aqui mede 20 centímetros. Muito bom. 20, 20, 20. Então, isso aqui tudo vai medir 15 vezes 20 centímetros, certo? Porque são 15 ladrilhos, cada um adicionando 20, 60, 20, 40, 60, 60 vai, 80, e por aí vai, né, professor? Exato. Então, isso aqui dá 300 centímetros de um lado e 300 centímetros do outro, claro, porque a sala é quadrada. Né? 300 centímetros é a mesma coisa que 3 metros. Se você não lembra por quê, vem aqui à direita comigo, olha só. Então, você lembra dessa tabela aqui, ó? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Está lá na sua aula de matemática 2. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ok? Então, gente, o que eu faço agora? Eu quero passar 300 centímetros. Cai nos centímetros, né? A vírgula está aqui. Quero passar para metros? Anda com a vírgula até o metros. Parou no 3? Então, gabarito 3,00 metros. Tá bom? Gabarito letra D. Muito bem, gente. Próxima questão, questão 49. Com base na figura abaixo, determine a área da figura rachurada. Seria essa figura aqui. Eu vou pintar não. Essa figura é o que, professor? Essa figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um octógono, né? É um octógono côncavo. Ele não é um polígono convexo, né, professor? Não, não é. E daí, professor? O que eu faço agora? Agora, você vai fazer assim. Completa um retângulo. Completar um retângulo? Exato, aqui, ó. E aí, o que você faz? Acha a área deste retângulo e diminui essa área e essa área. Curtiu? Quanto é que mede esse retângulo, né? A área dele. Vamos lá. É lado vezes lado. Isso aqui tudo mede 45, professor. Não, mede 45 mais 5. Esse pedaço aqui mede 45, mas esse pedacinho aqui mede 5. Caraca, que filho da mãe. Exato, né? E isso aqui, quanto é que mede? Mede 20 mais 5.
Então, 20 mais 5. Este lado aqui mede 50 centímetros e este lado aqui mede 25 centímetros. Tudo alright? Tudo de boa na lagoa? Muito bem. Então, eu já sei quanto é que mede a área do retângulo grande. O retângulo grande tem 50 vezes 25. Agora, eu vou subtrair este retângulo aqui, tá? Ele tem dimensões, aqui mede 5, e isso aqui mede 30. Legal? Então, menos 5 vezes 30, né? Estou retirando, recortando este retângulo. E agora eu vou tirar aquele quadrado que está aqui, né? Que mede 5 por 5. Então, menos 5 vezes 5. É só fazer essa conta e vai sair a resposta, se Deus quiser. Tá? Então, 50 vezes 25 dá 1.250. Menos, professor, 150. Menos, professor, 25. Tá? Aí faz essa aqui primeiro, que é mais fácil. 1.250 menos 150 dá 1.100. Aí agora fica mais fácil de diminuir 25. 1.100 menos 25 dá 1.075 centímetros quadrados. Gabarito, letra C de casa. Próxima questão, gente. Vamos junto? 3, 2, 1, questão 50. Na figura seguinte, a região rachurada recebe o nome de coroa circular. Calcule a área da região rachurada na figura. Sabendo que o raio pequeno mede 9 e o raio grande, professor, mede 12. Galera, sobe aqui comigo. De uma vez por todas, figuras que tem furo é a que está fora menos a que está dentro, ok? Tenho a área total, recortei algo. Eu tirei esta área e joguei fora. Tudo bem? Fico com a área da borda, né? Tipo a borda, né? Então, se tem furo, sinta-se livre de retirar aquela área. Retira. Pode diminuir, não tem problema. Dá certo, dá bom. Tudo bem? Autonomia na hora de fazer isso. Você pode, você consegue, tá bom? Então, desce na tela aqui comigo. Na figura seguinte, lá. Então, gente, como é que a gente acha a área desse círculo grande aqui? Este círculo vermelho, como é que é a área de círculo mesmo, hein? Opa, mais uma fórmula, professor. Isso. A área de círculo é π vezes raio elevado ao quadrado. Isso é fórmula, professor? Fórmula. É a área de quem? Do círculo. Anota aí, rapaz. Área de círculo. Vai anotando essas áreas. O senhor pode colocar no final uma lista de todas as áreas, professor? Posso sim. Eu tenho uma tabela aqui bonitinha para você printar, tá bom? Me lembra. Então, como é que vai ser essa área aqui, professor? A área vai ser π vezes 12 ao quadrado, porque o raio é 12. Correto, professor? Isso. Então, isso aqui fica igual a 144π. Beleza? Professor, acabou a resposta, é essa? Não, rapaz. Agora tem que achar a área de dentro, né? Essa área... Não, verde é sacanagem, porque o círculo já é verde, né? Esse círculo... Isso é esperto, né? Isso. Esse círculo laranja aqui, certo? Este círculo laranja, que ficou horrível, a área é igual a π vezes 9 ao quadrado. Isso dá 81π. Tudo bem? Aí, gente, para você achar a área da coroa circular, o que você faz? A área da coroa é isso menos isso. 144π menos 81π. Isso dá 63π. Ok? Professor, tem resposta não. Sim, porque ele quer que você aproxime π. Eu tenho que saber isso de cabeça? Tá aí na prova, né? π vale aproximadamente 3,14. Professor, mas eu tenho que saber isso de cabeça? Não tá aí na prova, né? Então, a gente precisa saber. A prova não disse isso. Então, você precisa saber isso aí, tá? Muito bem. Então, vamos fazer a conta. Jesus, essa aqui não tem segredo não, gente. É na cara e na coragem mesmo. Vamos lá. 3,14. Tem que andar com uma calculadora. Eu vou deixar a calculadora aqui no estúdio. Porque fazer essas contas aqui não prova nada para ninguém, né? Prova que eu não sei fazer conta. Então, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3, 1, 4, 9. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1,
6 é 8, 3 vezes 6, 18. Aí isso fica como, professor? Isso fica 2, 8, 7, 9, 1. Duas casas decimais, 197,82, gabarito letra D, tá? Essa seria a parte que eu erraria a questão. Vale. Maurício fez a conta aqui para mim, para confirmar se eu sou muito burro ou não. Eu sou pouco burro, gente. Descobri que eu sou pouco porque eu acertei a conta. Muito obrigado, jovem. Então, questão 51. Antes disso, sobe aqui comigo. Galera, é o seguinte, vocês estão proibidos de usar a calculadora, tá? Eu posso, vocês não, tá? Isso habitua errado, a gente perde cognição mental, a gente perde rapidez, perde tudo, tá? Não usem calculadora, tá bom? Não quero vocês usando calculadora. Isso não é aula de estatística que você pode sair usando calculadora. E mesmo assim, a aula de estatística você pode usar calculadora para pesquisa. Na hora da sua prova você não terá. Então, mesmo estatística inferencial, estatística para concurso público, não pode usar calculadora. Não pode usar calculadora. Beleza? Show de bola? Nos seus estudos, não utilize calculadora. Eu posso. Tô brincando? Vamos lá, gente. Desce aqui na tela comigo. Questão 51. Nas figuras abaixo, as medidas são dadas na mesma unidade de medida. Que legal, as medidas são dadas na mesma unidade de medida. Pode-se afirmar que a área do quadrado é igual, lá. Então, para a gente poder marcar uma dessas, a gente primeiro precisa calcular as áreas. Então, vamos começar? 6 vezes 6, 36. Achei uma área. Ok? 6 vezes 3, 18. Achei outra área. Área de triângulo, professor. Como é que acha a área de triângulo? Base vezes altura sobre 2. 12 vezes 3, 36. 36 dividido por 2 dá 18. Tá legal? Base vezes altura sobre 2. Vamos ver então? Letra A. A área do quadrado é igual à área do triângulo. A área do quadrado é igual à área do triângulo. Nope. Não é a letra A. B. A área do quadrado é igual à área do retângulo. Não, não é. Um é o dobro, né? A área do retângulo é metade da área do quadrado. A área do retângulo é a metade da área do quadrado. É isso aí. Vamos ver as outras. A área do quadrado é o triplo do retângulo. Não, é só o dobro. E a área do triângulo é igual à área do retângulo. Gabarito está igual. E aí, complicou, né? Deixa eu ver aqui se eu não errei nada demais. A área do triângulo é igual à área do retângulo. Ah, entendi. Qual é o problema? É porque o quadrado também é retângulo, certo? E aí não se sabe de qual retângulo que ele está falando. Que filha da mãe, né? Todo quadrado é retângulo, certo? Então, quando você faz a conta, sobe aqui comigo. Então, quando você faz a conta, é igual a área do retângulo, mas tem 2 retângulos. Ferrou, tá? Então, o gabarito é a área do retângulo é a metade da área do quadrado. A área do retângulo, aí só pode ser um deles, porque ele já falou do quadrado depois. A área do retângulo é a metade da área do quadrado. Show de bola? Tranquilo? Bom, próxima questão. Não, calma aí. 51, isso. 52, vamos lá. Caralho, caiu tudo aqui. Tá bom. Saiu um palavrão, gente. Não liga, não. Paulo descobriu que a quadra de salão de seu colégio tem área de 384 metros quadrados e perímetro de 80 metros. X é o comprimento, Y é a largura. Com base nas informações acima, qual é a equação... Qual é a equação que determina as dimensões dessa quadra? Ele quer só a equação, não precisa resolver? Então tá bom. Bom, melhor, né? Quem dera que as questões fossem todas assim, né? Tem área 384. Então, x vezes y dá quanto, professor? 384. Tá, que mais? Ele disse que o perímetro é 80. Então, x mais y tem que dar 80. Então, x mais y mais x mais y tem que dar 80, certo? Isso se chama perímetro. E ele quer que você ache uma equação em termos de y. Vamos ver se a gente consegue, né? Com sorte a gente consegue. Ó, x mais x, 2x. Y mais y, 2y. E isso é igual a 80. Divide tudo por 2. Certo? Daqui para cá, ó, divide tudo por 2. Você sempre pode fazer isso, tá?
Beleza. E aí x mais y é 40. Aí você tem que escolher quem que você quer isolar. Eu quero isolar x ou eu quero isolar y? Eu quero isolar x, porque eu isolando x, fica tudo em termos de y. E as minhas respostas estão em termos de y. Então, assim será. Então, vamos lá. xy é 384. Então, eu posso substituir o x por 40 menos y. Aí, repete o y. E isso aqui tem que ser igual a 384. Faz a distributiva, professor. Pronto. Então, isso fica 40y menos y ao quadrado é igual a 384. Passa o y ao quadrado para o outro lado, vai ficar positivo. Passa o 40y para o outro lado, fica negativo. E o 384 permanece positivo. Isso é igual a 0. Gabarito letra D de dado. Olha que sacanagem, né? A letra A é igual a B, é igual a D, só troca os sinais. Tá? Filho da mãe. Bom, beleza, gente? Sobe aqui comigo. Galera, tá rolando? Entendimento tá indo? Essa lista aqui vai até 58, a gente tá quase terminando. E aí a gente vai para as próximas questões, tá? Então, desce na tela aqui para a gente poder continuar. O retângulo e o quadrado abaixo são equivalentes. Tá escrito aqui do lado, né? Eu ia explicar. Tem a mesma área, tá? Ou o mesmo volume, se fossem sólidos. Observe atentamente as figuras e determine qual a medida do lado do quadrado e o seu perímetro. Então, ele quer os dois. Beleza. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Ele não quer que sejam equivalentes? Para ser equivalente, essa área tem que ser igual a essa área. Tá? Como é que é a área de retângulo, professor? É lado vezes lado. Então, é 1,6 vezes 5. 1,6 vezes 5 dá 8. Então, isso aqui é 8x. Legal? E x vezes x, professor? X ao quadrado. Ué, e agora? O que eu faço? Você iguala, né? Ah, tá. X ao quadrado é igual a 8x, né, professor? Porque é igual, né? Exatamente. Então, corta quadrado com x, x é igual a 8. Beleza? Como eu não quero a solução nula, você pode cortar. Então, acabei de achar o valor de x. X vale 8. Muito bem. E aí, agora a gente vai achar a medida do lado. Já achamos, né? 8. 8 não disse a unidade? Não, não disse a unidade. Então, vamos lá, 8. Pode ser esse, esse e esse. E ele quer saber o seu perímetro. Bom, aqui mede 8. Isso aqui mede 8, né? São 4 lados, então é 8 mais 8 mais 8 mais 8. 4 vezes 8, 32. Então, gabarito, letra A. Show de bola, gente? Tranquilidade, né? Muito show de bola. Então, próxima questão. Questão 54. Questão, caraca, só fala inglês? Não, só decorei esses números antes de sair de casa. Então, com base na figura abaixo, determine a área da figura rachurada. Olha aí, gente. Você pode achar que isso aqui não é um buraco, mas é um buraco. Olha aqui, ó. Você pode tratar isso aqui como um retângulo gigante. Certo? E aí você faz um buraco. Tá aqui, ó. Caraca, professor, é um buraco. Só que é um buraco que tá meio assim, tipo do lado de fora, né? Exatamente. Caraca, que viagem. Pois é, cara. Então, vamos calcular? Aí você já sabe o que eu vou fazer, né, rapaz? Olha só. Acha a área de quem tá do lado de fora. 58 vezes 38. Eu vou fazer isso desse lado aqui, para ficar perto dos gabaritos. Menos 38 vezes 28. Tem um truque aqui, tá? Para você não ter que fazer essa conta, tá? Aqui tem. Olha, rapaz, olha isso aqui que bonito, ó. Olha o trabalho que ia dar você fazer essa conta, você fazer isso. E o trabalho, não só isso, né? Mas você pode errar a conta. Porém, contudo, entretanto, todavia, se você coloca o 38 em evidência, porque ele está presente nos dois, isso fica 58 menos 28. Tá? Mas antes de eu continuar essa conta, deixa eu só explicar novamente, eu acho que eu fui muito rápido. Deixa eu voltar aqui rapidinho. O que eu fiz foi, gente, eu multipliquei a base pela altura, tá bom? Do retângulo vermelho, tá? E aí, essa área fica 58 vezes 38. Todo mundo concorda com isso? E aí, quando eu vou calcular a área desse
retângulo verde aqui, dá a mesma coisa, né? 38 vezes 28. Eu multiplico base pela altura, tá? Aí eu pego isso aqui e tiro o buraco que eu fiz. Diminuo o 38 vezes 28. Aí ficou essa conta aí, tá? E aí, professor, o senhor estava falando sobre colocar em evidência, né? Eu tenho o maior problema em botar em evidência, sabia, professor? Então, olha só, deixa eu te mostrar um truque. Para você saber se você colocou em evidência certo, faz a distributiva e vê se volta ao que está em cima. Não entendi, não. Faz aqui, ó, faz aí. 38 vezes 58 dá isso aqui. Menos 38 vezes 28, que volta a ficar isso aqui. Ah, então volta ao que está em cima. Exatamente. Então, se eu fizer certo, é evidente. Ah, entendi, professor. Legal. Então, continue, professor. Então, vamos lá. Isso aqui fica 38. 58 menos 28 dá 30. É 30, né? Isso. E aí, 3 vezes 8, 24. 3 vezes 3, 9, 10, 11. 1140, gabarito, letra E. Milímetros. Opa, tá em milímetros? Tá em milímetros. Eu esqueci de ver a unidade. Milímetros quadrados, tá certinho? Próxima questão, questão 55, fuzileiro naval do ano passado. Determine a área da região rachurada na figura abaixo, onde AM é igual a MB. Legal, então você tem novamente furos. Você tem um semicírculo com 2 furos. Um aqui e outro aqui. Tá? Tudo bem? Tranquilo, gente? Cara, sobe aqui comigo. O que eu já falei sobre furos? Que são buracos, professor. Não é isso que eu tô querendo dizer. Acho que isso queria um sinônimo. Não é isso não. Tô falando que quando você quer calcular a área de alguma coisa que tem um furo, o que eu já falei? Acha a área da coisa e tira os furos. Entendeu? Não. Eu tenho aqui um semicírculo. Semicírculo, tudo na matemática, quando tá pela metade, é semi, ok? Semicírculo, semiesfera, semiperímetro, ok? Ah, entendi, professor. Clima semiárido. Olha aí, professor, senhora. Então, Cadê a caneta? Ah, tá que eu botei no lugar. Tá. Aí, o que acontece? Desce aqui para eu te explicar. Como eu sei que isso aqui é um semicírculo, e eu sei que a área de círculo é πr ao quadrado, então a área de um semicírculo é igual a πr ao quadrado sobre 2. O Maurício fez uma cara aqui que eu achei que, eita, deu erro de novo. Não. Ah, Deus. Tudo bem. Então, πr ao quadrado sobre 2. Muito bem. Aí, olha só. Isso aqui tudo mede 16, certo? E foi quebrado em 1, 2, 3, 4 partes. Então, isso aqui mede 4. Isso aqui mede 4. Isso aqui mede 4. Isso aqui mede 4. Certo? 16 dividido por 4. Tudo bem? Show de bola? Tranquilo. Então, gente, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou achar a área do semicírculo grandão, né? O maior de todos, né, professor? Isso. Vou achar a área dele. Tá bom? Ele tem raio quanto? Ele tem raio 8. Ué, não entendi. É 8, gente. Aqui, ó. Esse aqui é o meio dele. E até a borda mede quanto? Ah, é, né? 4 mais 4. Ou a metade de 16. Exatamente, mede 8. Então, cara, essa área, ela vai ficar assim. Π vezes raio ao quadrado under 2, ok? Então, 64 dividido por 2 dá 32 π. Centímetros quadrados. Gabarito, né, professor? Não, tem que tirar os buracos, rapaz. Então, vamos lá. Primeiro buraco. Esse cara aqui, ó. Vamos calcular? Calcular ele aqui, ó. Área de um furo, tá bom? É um semicírculo, né? Então, é a área de círculo sobre 2. Professor, como eu dividi o círculo ao meio, fica sobre 2. Exatamente. Por isso que o senhor está colocando sobre 2. Exato, tá? O raio é 4 agora, você vê isso? Porque agora eu estou lidando com este semicírculo aqui. Ah, aí vai do meio até... Ah, entendi, 4. Concordo, professor. Isso. Então,
Fazendo essa conta, isso dá 16 dividido por 2 dá 8π. Ok? Então, a área deste furo é 8π. Mas esse furo é igual, certo? Então, ele também é 8π. E aí, gente, a área total menos furo, menos o outro furo. Professor, então, sobe aqui comigo. Então, professor, se tiver mais de um furo, é só subtrair? É só subtrair. Cara, é legal. Então, eu poderia, por exemplo, sei lá, pegar esses dois furos, juntar e fazer um círculo só? Pode. Aí você pode dizer que é um menos o furo. É, isso aí. Mas não me complique não, professor. Tô entendendo, não crie nada não. Tá bom. Então, desce aqui comigo. Então, vamos lá. Dá 32 menos 16, que dá 16 também. Tá? Então, ele quer que mude. Ai, Jesus do céu. Tá, então ele quer que você substitua o π por 3,14. Tá bom, então vamos lá. 16π, que é a mesma coisa que 16 vezes 3,14, que a gente vai descobrir agora. Dá 50,24, só pode ser, porque 3 vezes 16 dá tipo 48. É um pouquinho a mais, só pode ser a letra D, o resto está muito distante, né? Aí fica 3,14 vezes 16. Aí 6 vezes 4 dá 24. 6 vezes 1 dá 6 mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. Agora o 1. 4, 1, 3, certo? Aí isso fica 4. 8 mais 4, 12. 1 mais 8, 9, mais 1, 10. E aí 3 mais 2, 5. Duas casas decimais. 50,24. Gabarito letra D. Tudo bem, gente? Tranquilo? Próxima questão, questão 56, também da prova do ano passado. Olha quantas questões que o Fuzileiro Naval cobrou só em uma prova, tá? Diárias agora já teve calma aí. 1, 2, 3, agora a quarta e ainda teve a quinta. Essa foi do ano retrasado, perdão, 2019 foi ano passado, tá? Porque a prova que aparece aqui, ela é a prova para o ano qual o candidato prestou. Então, ele prestou em 2017 para entrar em 2018, tá? É por isso que tá os anos assim. Bom, sendo E um ponto qualquer, no lado CD, qual é a área do triângulo rachurado? Galera, muito fácil. Olha só, a base é 8 e a altura é 4. 8 vezes 4, 32, dividido por 2, 16 centímetros quadrados. O grande segredo aqui era você perceber que a altura desse triângulo era o lado do retângulo, tá bom? Por que que é, hein, professor? É porque o retângulo tem lados retângulos, ele tem ângulos retos, né? Então, essas retas são todas paralelas. Legal? Tranquilo? Tranquilidade? Bom, próxima questão, questão 57. Determine a função quadrática que expressa a área y desse retângulo em função de x. Aí, esse é o tipo de questão que eu costumo dizer o seguinte. Se você apaga isso aqui, ó, eu vou apagar, ó. Determine, isso aqui ele quis complicar. Eu vou apagar até aqui. Determine a área y do retângulo. Pode deixar assim. Pronto, tá aí. Se você não lesse a palavra, a expressão função quadrática, você não ia se sentir tão mal assim, tá? Então, ó, determine a área y do retângulo, tá? Ficou 2 A's, né? Deixa eu apagar aqui. Pronto, isso aí. Quer ver? Vamos lá. Quantos retângulos você vê aí? Eu vejo um monte, mas elementares tem esse. Certo? Qual é a área desse? 5 vezes 3. 15. Correto? E esse aqui, professor? Esse aí tem 3 vezes x. 3x. Tudo bem? E esse aqui, professor? Esse aqui tem 5 vezes x. 5x. E esse último aqui,
x vezes x. X ao quadrado. Tudo bem? E aí, como é que você acha a área y? A área y do retângulo grande vai ser x ao quadrado mais 3x mais 5x mais 15 e foi, né? X ao quadrado mais 8x mais 15. Gabarito. Letra A. Legal? A função quadrática. Não precisa nem pensar nisso, né? Agora você pode até pagar aqui, ó. Lê isso aí e ri, falando eu entendi, e eu entendi. Beleza? Show de bola. Então, próxima questão, questão 58, se eu não me engano, é a nossa última desta leva. Então, a figura abaixo representa um quadrado com um círculo circunscrito. Beleza, tá ambíguo isso aí, mas é o quadrado que está circunscrito ao círculo, né? Beleza. Qual é a área da figura rachurada? Então, vamos lá. Isso é um quadrado com um furo no meio, certo? Então, calcula a área do quadrado e diminui o furo, né? Então, vamos calcular a área do quadrado. Vou escrever assim, ó, AQ. A área do quadrado é lado ao quadrado. Isso dá 4. Olha, aqui ele deu π, ó. Nas outras ele não deu. Beleza. E qual é o raio desse círculo? É 2, professor. Não. O raio é 1. Certo? Tudo mede 2. Ah, divide ao meio, né, professor? Porque olha só, eu entendi, olha como é que eu entendi. Isso aqui mede 2. Então, é claro que isso aqui também mede 2. Ah, é verdade, né, professor? São iguais, né? Mas o centro do círculo está aqui. Então, esse pedaço mede 1. E esse pedaço mede 1. Ah, então o raio é 1. Isso. Então, a área desse círculo é π raio ao quadrado. Isso dá π. Ok? Tranquilo? E aí, quando você fizer essa conta, vai ficar assim, a área do quadrado menos a área do círculo. Isso dá 4 menos π, que dá 4 menos 3,14, que dá, finalmente, 0,86. Ih, professor, o senhor errou, não tem gabarito. Claro que tem. Isso aqui é 86 dividido por 100. Por quê? Porque tem 2 casas decimais, aparecem 2 zeros aqui. Tudo bem?